Muito obrigado, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores. Eu quero aproveitar o tempo daqui da liderança hoje, ou falando pela liderança, para falar um pouco sobre a crise em que nós vivemos, a crise que presenciamos nesse momento no país. E, na minha avaliação, nós temos duas crises em andamento. Nós temos a crise econômica e também temos a crise política. E a crise política, na minha avaliação, ela é consequência da crise econômica. Tá? Já dizia, acho que o presidente Sarney, tipo assim, me dê uma boa economia e eu lhe darei uma boa política. Então, as coisas andam juntas, elas são inseparáveis. E, na minha avaliação, senhor presidente e senhoras senadoras, nós estamos aqui no Senado e também a Câmara, então o Congresso Nacional, uma responsabilidade bastante grande pela frente de avaliar aquilo que o governo dá como certo e como necessário, a questão do ajuste fiscal que está sendo colocado pelo governo federal como alternativa que nós temos para a saída da crise econômica e que acho que, na sequência, criará uma possibilidade de amainar, de acalmar um pouco a crise política que temos nesse momento. Bem, eu tenho conversado bastante com pessoal de bancos, analistas, pessoas que conhecem profundamente a economia brasileira e podem traçar algum paralelo, independente do que acontece na política, para saber se aquilo que está sendo proposto pelo governo, independente, como eu já disse, das paixões políticas, elas possam nos guiar ou possam nos direcionar naquilo que devemos fazer com o nosso voto quando da apreciação das matérias que estão aí colocadas. E eu já posso dizer que tenho, nesse momento, não ainda uma convicção, mas tenho um caminho a seguir e gostaria de externar aqui nesse plenário para dizer que me parece que, muito provavelmente, nós teremos que discutir a questão da crise econômica primeiro, para depois tentarmos resolver a crise política aí estabelecida. Claro que a crise política pode ser ajudada pela Presidência da República, pelo Executivo, para acelerar essa saída. Mas gostaria de primeiro fazer uma análise sobre a questão da economia e dizer que, na opinião de técnicos, como já disse, abalizados, que conhecem ou conheçam profundamente a economia, é de que o cenário que nós temos hoje é um cenário no qual devemos prestar muita atenção. Primeiro, nós temos a possibilidade, então, de aprovarmos o ajuste fiscal, que aí está proposto, ou modificar o ajuste fiscal que aí está proposto, ou não fazer nada. Muito bem. Se optarmos, se conseguirmos politicamente resolver e aprovar as medidas que aí estão de arroxo fiscal, de ajuste fiscal, nós teríamos um cenário muito parecido que temos hoje no final do ano, indo para o ano que vem, em melhores condições para termos uma retomada do crescimento no país. Isso quer dizer dólar a 3,20, 3,30 no final do ano, inflação 8% até 10%, não se assuste se isso acontecer, e, na hipótese de nós não conseguirmos aprovar isso, que não tenhamos as condições políticas para fazê-la, e aí a crise política contamina mais ainda a crise econômica, nós teríamos, então, um quadro diferente do que temos hoje, um quadro bem pior do que temos hoje. Poderíamos dizer que dólar estaria situado acima de R$ reais para comprar um dólar, e teríamos uma inflação beirando de 12% a 15% ao ano.
Mas, senhor presidente, a consequência disso é muito pior, porque o esforço que está sendo feito agora, senador Aziz, e Vossa Excelência participa das reuniões na liderança junto conosco, o esforço que está sendo feito agora, o aumento que foi feito na energia, o aumento que foi feito nos combustíveis, enfim, em todos os preços administrados, foram feitos aumentos poupudos, grandes, que fizeram com que o dólar fosse atrás, chegasse lá nos seus acima de R$3. Muito bem, se nós perdermos isso e não conseguirmos fazer esse ajuste fiscal, muito provavelmente os ajustes que foram feitos nos preços dos serviços administrados, eles não serão o suficiente para fazer frente a um dólar acima de R$4 por cada dólar comprado. Então, nós teríamos uma situação muito complicada e, por isso, a inflação acabaria escapando de 12 para cima, com toda certeza, porque teríamos que fazer um novo tarifaço para chegar aos níveis da economia que estaria sendo colocado aí no seu patamar de R$4 por $1 e coisa parecida para cima. Então, gostaria de dizer que esse é um assunto que nós temos que tratar aqui com toda a tranquilidade, independente das cores partidárias de cada um, independente daquilo. Muito obrigado. Aquilo que cada partido defende, muitas vezes como bandeira. Mas a bandeira principal nesse momento é a bandeira brasileira, é o país, é o Brasil. E não estou aqui defendendo o governo ou fazendo qualquer coisa nesta direção. Pelo contrário, eu estou aqui dizendo que o governo tem que estar atento, que o governo errou em muita coisa e tem que admitir que o erro precisa ser agora combatido e tem que ser arrumado ao longo desse caminho. Senhor presidente, a minha fala já vai para o final, eu gostaria de falar um pouco sobre a crise política, mas voltarei esta semana aqui para falar sobre a crise política. Mas a crise econômica, ela precisa ser enfrentada, tem que ser enfrentada com ações de governo, tem que ser retomada as concessões públicas, os investimentos nas rodovias, ferrovias, nos aeroportos, enfim, precisamos estimular. E a presidenta, o executivo, tem que vir a público, ele tem que vir e dizer o seguinte: gente, vamos trabalhar, como disse hoje o Ataídes lá na Comissão de Assuntos Econômicos, vamos ser produtivos, vamos aumentar a nossa produtividade, porque é o único caminho que nós temos de saída. Não podemos ficar acanhados o tempo inteiro na defensiva. O governo precisa vir e dizer: muito bem, temos uma crise, mas essa crise será superada com trabalho. Concedo a parte do senador Aziz. Senador Blair, Vossa Excelência faz uma análise perfeita sobre o que nós estamos vivendo, não só como senador, mas como um homem que gera empregos nesse país. Uma pessoa que tem responsabilidade dobrada, tanto do ponto de vista político, mas também como empresário. E a sua preocupação é a preocupação da grande maioria, com certeza, no Congresso Nacional. Ninguém quer ver o Brasil quebrar e nem ficar numa situação em que quem vai sofrer são as pessoas que mais precisam. Aquela pessoa que precisa do emprego, aquela pessoa que precisa viver o dia a dia e ter uma qualidade de vida melhor. E essa pessoa é a primeira a sofrer esse impacto. Quando coloca-se que a nossa indústria vem caindo, pra você ter uma ideia, o estado do Amazonas, eu vou falar como referência, nos últimos 8 meses, a arrecadação vem caindo, o seu faturamento no polo mas não temos uma política para fazer essa exportação para outros países. Por isso, quando o senhor traz à tona essa discussão, é preciso sim fazer os ajustes fiscais, mas o governo precisa mudar a mentalidade em relação aos outros países vizinhos, principalmente, para exportar bens finais, não só bens intermediários, como a gente é campeão em exportação. Com isso, nós vamos garantir o emprego. O ministro Guido Mantega,
ele tinha uma análise quando ele reunia conosco. Ele dizia o seguinte, que desonerar alguns setores era importante porque o consumo iria manter a economia aquecida. Essa política que ele fez não deu certo para o nosso país. As exonerações que o governo federal começou a fazer, primeiro quebrou os municípios, depois complicou os estados. Agora que chegou no colo do governo federal, agora que ele foi atentar para isso, mas vem há muitos anos sendo alertado pelas pessoas que dirigem os municípios, os prefeitos que vêm perdendo a arrecadação, não começou a perder 8 meses atrás, há 6, 7 anos que os municípios. Tanto é que quando o Lula era presidente, ele pegou e aumentou o repasse do Fundo de Participação dos Municípios. A presidenta Dilma também teve essa reivindicação para que fosse repassado, porque os municípios já vinham tendo esse tipo de problema. E agora a gente vê 90% dos municípios brasileiros totalmente quebrados, porque não tem uma economia consolidada e os repasses da União e dos estados não repara as perdas que tiveram nesses anos. Era isso, muito obrigado, senador Mar Aziz, senador pelo estado do Amazonas. Presidente, com a sua permissão, eu passo a palavra ao senador Ataídes para uma breve participação. Serei breve, senador Blairo Maggi. Parabenizá-lo pelo seu belo discurso. E a respeito da nossa reunião que nós tivemos, da nossa audiência com o presidente Tombini hoje pela manhã na CAI, onde eu o indaguei se o melhor remédio para combater a inflação no nosso país era a elevação da taxa de juros e não a produtividade. Mas, por último, ele chegou a concordar que a produtividade realmente seria um medicamento que não tem contraindicações, que seria o mais aconselhável a ser adotado. Entretanto, ele disse que permanece na elevação da taxa de juros. Isto é lamentável, porque nós sabemos o quanto é danosa essa elevação da taxa de juros. Eu até fiz uma comparação com os Estados Unidos no final de 2007. Em 2008 veio a crise, os Estados Unidos estava com a taxa de juro em torno de 4,25, imediatamente o governo baixa essa taxa para 0,5 e chama as indústrias e diz: vamos produzir. E hoje está aí os Estados Unidos em pleno emprego e com a economia em alta. Mas o nosso país ainda não descobriu, os nossos governantes não descobriram que a saída para combater essa inflação, que Vossa Excelência disse que pode chegar... Essa inflação pode chegar aos 10%, e ela já ultrapassou os 8%, já está 8,12%. Isto é lamentável. Então, o que o Brasil precisa é exatamente isso: produzir, produzir e produzir. Muito obrigado. Obrigado, senador Ataídes. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo que me excedi aqui. E eu voltarei, então, essa semana para concluir meu raciocínio e falar um pouco sobre a crise política que, junto com a crise econômica, nos traz no quadro que estamos aí e que nos traz a responsabilidade, senhora Marta, como parlamentares, de ajudar a resolver os problemas. Muito obrigado.